Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, pois hoje é segunda-feira, dia de Mulheres da Bíblia. O que podemos aprender com elas? Graças a Deus por mais uma semana que se inicia na presença de Deus. Como está a sua segundona por aí? A semana aqui com muitas atividades. E eu quero saber, deixa aqui nos comentários como está a sua semana, né? Se ela está cheia, se não está, se você está tranquilo ou não, se você está de férias. Eu estou de férias, mas apesar disso há muitas atividades, tá? Bom, hoje nós iremos falar sobre duas mulheres, nossos exemplos em dose dupla. Loide e Eunice, avó e mãe de Timóteo, um jovem obreiro. Elas são mencionadas, meus queridos, minhas queridas, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que Paulo inicia o versículo descrevendo o caráter dessas duas mulheres. Vamos ler? 2 Timóteo 1 e 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha que leitura muito linda, aonde Paulo dá testemunho de Loide, de Eunice, como mulheres piedosas e de fé genuína. Com diligência, elas instruíram Timóteo nos princípios da palavra de Deus. O resultado desse discipulado pode ser visto durante todo o ministério do jovem obreiro, que se tornou um dos mais importantes líderes da igreja primitiva. O significado do nome Loide é discutido por causa da sua raridade naquela época, mas o de Eunice significa vitoriosa. Eunice era uma judia que havia se casado com um homem grego. Eunice era mãe de Timóteo, tá bom? Ela foi casada com um homem de origem grega. Naquela época, os casamentos mistos entre judeus e representantes de famílias ricas, né, podiam elevar a posição social daquela família. Loide e Eunice provavelmente moraram em Listra, né, uma colônia judaica na província da Galácia, tá? Curiosamente, foi naquela cidade que Paulo acabou sendo apedrejado. Atos capítulo 14, versículo 19. Bom, isso é tudo que podemos falar sobre elas? Não é isso. Com base nesses textos, Paulo e tudo que sabemos de Timóteo, como foi influenciado diretamente por elas, segundo o que lemos nas cartas endereçadas a ele, nós podemos aprender pelo menos 4 lições importantes com a mãe e com a avó de Timóteo, tá? Bora descobrir, então, essas 4 importantes lições para exemplo e amadurecimento da nossa fé? Vamos lá! Primeira lição, uma fé genuína. Paulo elogia a mãe de Timóteo, Eunice, e a sua avó Loide por terem uma fé sincera. Isso nos lembra da importância, meus irmãos, de cultivar uma fé genuína e autêntica em Deus, que não seja apenas superficial, mas profunda, arraigada no nosso coração. Ter raízes profundas, sabe? Que não se abala com os vendavais dessa vida. Árvores com raízes profundas são árvores fortes, não é verdade? A segunda lição que nós aprendemos com o Eunice e Loide é o discipulado. Eunice e Loide transmitiram a sua fé a Timóteo. Isso ressalta a importância de compartilhar a nossa fé com as gerações mais jovens, seja por meio de ensinamentos ou exemplos de vida, né? Ou aconselhamento também espiritual. Diria que isso, meus queridos, é fundamental para mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos, para as gerações mais novas, o poder do Deus pelos séculos. Amém? Então esse é o segundo exemplo que nós aprendemos com a avó e com a mãe de Timóteo, tá? A terceira lição que nós aprendemos com essas duas mulheres é influência familiar. Isso mesmo. A influência positiva da mãe Eunice, né, e da avó Loide de Timóteo na sua vida espiritual é evidente. Isso vai nos mostrar como a família desempenha um papel importante, fundamental na formação de fé e valores morais, espirituais, também sociais de uma pessoa, né? Nós precisamos estar atentos, pois as nossas crianças estão, irmãos, atentos a tudo o que acontece. E elas estão absorvendo, né, muito mais as nossas atitudes do que as nossas palavras. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Pense nisso. A quarta lição
lição que nós aprendemos é ter a fé ativa. A fé dessas mulheres, né, na vida de Timóteo, não foi uma fé passiva, né? Era uma fé que se manifestava em ações e atitudes, pois para Paulo dar testemunho desta fé, ele precisou ver em ações, certo? Como Tiago fala lá na sua carta, capítulo 2, versículo 18, que diz, né? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Então nós aprendemos que a fé, ela deve ser ativa, né? Ela deve ser mostrada em ações, em obras, influenciando nossas escolhas, atitudes e os nossos comportamentos, tá bom? Então, em resumo, a partir de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, podemos aprender sobre a importância da fé genuína, do discipulado, da influência da família na formação moral e social e a natureza ativa da fé que se reflete em nossas vidas diárias. Essas lições podem nos inspirar e orientar na nossa própria jornada espiritual e no nosso relacionamento com a nossa família. E é isso que quero desejar. Uma excelente semana a todos. Deus abençoe e que a paz que excede todo entendimento humano esteja com vocês. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Mas que o Espírito Santo, esse sim, continue falando ao meu e ao seu coração. Graça e paz.